Bom dia, crianças! Como vão vocês? Tudo bem? Graças a Deus por mais uma semana que estamos começando, uma que já terminou e agora começando uma nova semana. Vamos estar cantando nossa música e depois vamos orar. Um bom dia pra você, a nossa aula já vai começar. Vamos todos escutar o que Deus tem para nos falar. O que Deus tem para nos falar. Vamos agradecer ao Senhor. Oh, maravilhoso Deus e Pai, queremos agradecer, Pai, nessa manhã, por todas as nossas crianças, ó Deus, agradecer ao Senhor pela Tua palavra, queremos Te louvar, porque o Senhor é bom, pela Sua fidelidade, ó Deus, queremos, Senhor, Te agradecer pelo Seu Filho bendito, que o Senhor nos deu para nos salvar. Ó Pai querido, abençoa as nossas crianças, onde quer que elas se encontrem nessa manhã. Abençoe suas famílias, abençoe as igrejas, ó Pai, os pastores. Abençoe os missionários, ó Pai, nos seus campos de trabalho. Fica conosco, ó Pai, nesta manhã. Abençoe a nossa aula, ó Deus. Nós Te louvamos, ó Pai. Agradecemos tudo. No nome santo de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, crianças? E graças a Deus. Vamos cantar o nosso corinho oficial? Todo mundo já aprendeu? Já nem trouxe cartaz? Vamos cantar. Onde você estiver, cante comigo. Quando o mal te quer vencer, firma os olhos em Cristo. Ele quer te defender. Firma os olhos com fé. Cristo pode te livrar, nele deves confiar, é fiel e bom sem par. Firma os olhos com fé. Isso mesmo, crianças, vamos olhar continuamente para o nosso Salvador, ficando firmes para sempre nele. Vamos agora cantar uma música de adoração. Nunca mais nós cantamos. Tão grande é meu Deus. Onde você estiver, cante comigo. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Os montes são dele, os rios são dele, as estrelas são dele também. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Graças a Deus, nosso Deus eterno, nosso Deus tão poderoso, não é, crianças? Nosso Deus único, digno de louvor e adoração. Amém, crianças? Vamos cantar uma outra música que você já conhece. Vamos cantar essa música que fala do amor de Deus, não é? Da bondade de Deus, dando seu Filho para nos salvar. Cante comigo, crianças. Deus é tão bom pra mim. Veja como estou contente. Minha vida é diferente. É que de novo nasci. Deus me criou pra si. Mas eu fui como a ovelhinha que saiu pra andar sozinha. Fui para longe de Deus, mas o pastor veio me buscar. Ovelhinha assim perdida, deu por mim a sua vida e me salvou. Eu recebi no meu coração a Jesus pastor amado, perdoou-me do pecado e assim de novo nasci. Graças a Deus, né? Por esse tão grande amor que Deus teve para conosco, dando seu Filho para nos salvar. Então, crianças, vamos recordar os nossos pedacinhos? Já aprendemos, né? Que a Bíblia é a palavra de Deus. Que a Bíblia está dividida em duas partes, não é? A primeira parte é o Antigo Testamento.
a segunda parte, o Novo Testamento. Sabe, crianças, o Antigo Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento tem 27 livros. Então nós aprendemos em Jeremias, profeta maior, e também aprendemos o livro histórico de Josué, né? Primeiro livro, Josué capítulo 1, versículo 9. Então vamos recordar os nossos pedacinhos, tá certo? O último pedacinho foi lá no Novo Testamento, na segunda parte da Bíblia, né? No livro de Efésios. Então vamos recordar Jeremias. Jeremias 29, 11. O Senhor Deus diz o quê? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Jeremias 29, 11. O segundo foi Josué. Josué 1, versículo 9. Que diz o quê? Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1, 9. E depois nós aprendemos nosso último pedacinho com a história de José, não é? Que está no livro de Efésios. Aos Efésios, capítulo 1, versículo 7. Então vamos recordar. Efésios 1, 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Ainda tem mais alguma frase, mas nós vamos deixar só por aqui para não ficar tão longo, não é? Mas, crianças, nós podemos lembrar, quando diz aqui em quem temos, está falando de Jesus. É em Jesus, não é? Que nós temos redenção. E o que é redenção? Redenção é resgate, não é? Redenção é salvação, é resgatar. E foi isso que o Senhor Jesus fez. Ele nos resgatou, Ele nos salvou do pecado. Então nós temos essa redenção pelo sangue de Jesus, que foi derramado lá na cruz para a remissão dos pecados. E o que é remissão? A palavra remissão significa perdão. Então, através do sangue de Jesus, nós podemos ter perdão. Perdão para os nossos pecados. Amém, crianças? Tudo isso, não é? Por causa da riqueza, da graça de Deus. Como diz o restinho do nosso versículo, segundo a riqueza da sua graça. Então, Ele nos amou, providenciou o presente. E Jesus veio. E pelo seu sangue, Ele nos redimiu, Ele nos salvou, não é? Dando assim a sua vida para perdoar os nossos pecados. Então, crianças, a tarefinha de casa, estude o nosso pedacinho. Não esqueça de estudar até que você possa decorar, guardar mesmo no seu coração e na mente esse pedacinho da Bíblia, tá certo, crianças? É mais um pedacinho para aprender. Muito bem, crianças, e hoje nós vamos concluir a lição de José. Antes de terminar a nossa lição hoje, vamos cantar essa música, não é? Deus está no controle. Vamos cantar? Deus está no controle, a cuidar de ti, a cuidar de mim. Deus está no controle de todas as coisas, sim. Mais uma vezinha. Deus está no controle, a cuidar de ti, a cuidar de mim. Deus está no controle de todas as coisas, sim. E é isso mesmo, crianças. Deus, Ele está no controle de tudo. Ele sabe todas as coisas, não é? Ele é soberano. Também Ele está conosco. Cada momento de nossa vida, se confiamos nele, se estamos vivendo para ele, ele prometeu: estou com você todos os dias, nunca vai nos deixar, nunca vai nos abandonar. Que certeza maravilhosa, não é? José, ele tinha essa confiança, não é? José tinha essa certeza que Deus estava com ele em todo o tempo, cuidando dele. Lembram, crianças, na última vez, não é? Os irmãos de José vieram comprar comida lá no Egito, compraram comida, mas depois foi aquela decepção toda, acharam o dinheiro na boca dos sacos, foi aquela
tristeza, ficaram tristes, já estavam tristes porque Simeão ficou lá no Egito, preso, agora acharam o dinheiro, foi muita coisa, não é? Mas as crianças chegaram em casa e falando para o pai, Jacó disse que Benjamim não ia de jeito nenhum, mas vocês lembram, não é? Não teve jeito, depois de tanto tempo, porque já havia muito tempo, eles levaram bastante comida, aquela comida acabou, o tempo passou, a comida terminou, Jacó queria que eles voltassem para o Egito, mas os filhos disseram, só vamos se o Senhor permitir que levemos Benjamim conosco, porque o Senhor da terra ele foi duro, meu pai. Ele disse que nós só vamos comprar se levarmos Benjamim. Finalmente, não é? Deus tocou o coração de Jacó. Jacó podia entender. O Senhor estava com ele, o Senhor estava no comando de tudo. E ele disse, levem Benjamim, levem o dinheiro, né, que foi devolvido e levem presentes para o Senhor da terra. Tudo foi resolvido, os irmãos de José voltaram, foram comprar comida. E quem recebeu eles lá no Egito? José. As crianças, quando eles chegaram ali, que alegria, não é? José estava tão contente para rever o seu irmão, que tantos anos ele não via Benjamim. Então ele veio logo, né, saudando eles e perguntando, quem é que é esse que é o mais novo? Ele ainda não estava se revelando, ainda não era hora dele se revelar para os seus irmãos. Então os irmãos, sim, apresentaram Benjamim a José, e José se alegrou. A Bíblia diz que ele abraçou muito o seu irmão. Que saudade, não é? Que ele sentia do seu irmão ali no Egito. E foi tão bom. José, crianças, era um homem tão íntegro, gostava de fazer sempre a vontade de Deus. Ele já havia, não é, perdoado os seus irmãos. José nunca guardava rancor no coração. Ele não guardou rancor dos seus irmãos, ele não guardou rancor da mulher de Potifar, ele não guardou rancor do copeiro, quando esqueceu ele lá na prisão. Ele não guardava rancor, ele só queria fazer a vontade de Deus. Ele aprendeu cedo na vida a perdoar. E quando nós estamos prontos para perdoar os nossos que nos ofende, Deus também está pronto para nos perdoar, não é? Deus, ele perdoa. É só a gente confessar o nosso pecado, o arrependido, e ele vai perdoar e vai nos ajudar a não fazer de novo aquela coisa. Então, crianças, vamos aprender mesmo na palavra de Deus, que nós devemos ter um coração de perdão, um coração cheio de perdão. José ali agora tão feliz com seus irmãos que voltaram, não é? Ele estava muito contente. Então ele chamou os servos e falou para aqueles servos, olha, leva estes homens para minha casa, prepara um bom almoço, porque hoje eu venho para almoçar com esses homens. Deu aquela ordem que eles deviam cuidar daqueles homens, lavar os pés daqueles homens, preparar tudo. E José foi embora, mas deixou aqueles homens ali no cuidado dos servos, e os servos cuidando, e eles ficaram muito impressionados. Mas por que será que o Senhor da terra está nos tratando assim? Por que será que ele vem almoçar conosco hoje? Será por causa do dinheiro que foi devolvido na boca dos sacos? Nós não tivemos culpa de nada, nós pagamos, e eles estavam muito incomodados, até que os próprios servos vieram e disseram, olha, não fiquem assim, o vosso Deus já vai dar um tesouro para vocês, não fiquem preocupados, o Senhor da terra não vai fazer mal para vocês, o Senhor da terra já sabe que o dinheiro estava na boca do saco. Não se preocupem. Acalmou aqueles homens e foi chegando a hora do almoço. Quando chegou na hora do almoço, crianças, quem estava ali? José. Crianças, ele veio. E quando ele chegou ali, foi uma grande festa. Ele pôde ver o seu irmão mais novo, Benjamim. Ele logo falou, oh, meu filho, Deus te abençoe. Ele lembrava bem como ele cuidou de Benjamim, não é? Quando Benjamim era tão pequenino. E ele sabia que Benjamim era um dos seus irmãos que não fez nenhum mal para ele. Então ele estava ali, ele dando ordem e falando, olha, para esse aí, Benjamim, vocês colocam 5 vezes mais, dá mais porção para ele. José estava cuidando bastante, né, do seu irmão Benjamim, e os irmãos estavam todos ali meio desconfiados, mas todos foram ali para o almoço. José estava, crianças, numa mesa separada, tá vendo?
porque os egípcios, eles sempre diziam que não podiam comer junto com os hebreus, porque iam se contaminar. Então José era um hebreu, mas estava ali como um egípcio, e então ele ficou numa mesa à parte, e todos seus irmãos ficaram ali na outra mesa, e os servos ali servindo para eles, servindo muito mais para Benjamim. E ali, crianças, eles estavam meio descontraídos, né? Esqueceram um pouquinho a pressão, que José estava desconfiado, que eles eram espiões. E ali ficaram, conversaram bastante. E aquele dia, José falou para aqueles homens que eles não iam voltar naquele dia para casa. Eles iam dormir ali e no dia seguinte eles iam voltar bem cedo para Canaã. Eles concordaram, ficaram ali, certamente tiveram um bom tempo, né, com José, e José estava preparando tudo para na hora certa, não é, revelar. E logo, criança, José saiu dali, foi cuidar dos seus afazeres, mas passou a noite, chegou um novo dia, eles estavam preparados, né, para partir. Então se prepararam, pegaram toda aquela comida, mas só que José outra vez testou seus irmãos. Outra vez José falou para seus servos: coloca todo o dinheiro que eles pagarem na boca dos sacos. Devolve o dinheiro todinho. E também, dessa vez vocês vão fazer uma coisa. Pega o meu copo de prata e coloca no saco do irmão mais novo, do Benjamim. Os servos obedeceram, não podiam entender porque José está fazendo tudo isso, não podiam entender porque o governador fazia isso, mas obedeceram. E então, crianças, José ali, né, com seu coração de perdoar, sim, mas ele estava testando seus irmãos para ver se eles estavam melhores, se eles eram menos cruéis agora, porque eles foram tão cruéis com José. Então, aqueles homens prepararam todos os seus animais e foram embora, sem nem saber o que estava acontecendo. Depois que eles saíram, que não iam tão longe, José deu ordem para o servo dele: vão atrás desses homens e fala para eles, por que vocês fizeram isso? Por que vocês pagaram o bem com o mal? Olha aí o que vocês fizeram, roubaram o copo de prata do meu senhor. Não sabem que meu senhor, ele adivinha através daquele copo. Vocês não sabem que meu senhor, ele tem poder. E ali, crianças, os servos não entendiam porque aquilo tudo, mas eles obedeceram. Foram atrás dos irmãos de José que já estavam indo para Canaã e alcançaram. Quando alcançaram, eles gritaram: parem! Eles pararam, ficaram assustados. Mas o que foi? O que foi? E os servos falaram: por que vocês fizeram assim? Por que vocês trataram meu senhor assim? Meu senhor fez tanto bem para vocês. E olha o que vocês fizeram agora. Roubaram o copo de prata do meu senhor. E ali eles começaram a falar. E os irmãos de José ficaram assustados. Começaram a ficar assim muito assustados. Oh, crianças, eles estavam tão felizes. Até Simeão estava voltando para casa agora, não é? Todos estavam juntos ali, mas eles pararam ali, ficaram assombrados, com muito medo, disseram: não, Senhor, nenhum de nós fizemos isso, nós somos homens honestos, filhos do mesmo pai, não fizemos uma coisa dessa, não somos ladrões. E ali eles ficaram questionando, ficaram realmente defendendo a si mesmo que não fizeram essa coisa. Mas os servos insistiam: fizeram sim, e nós vamos revistar todos os sacos, começando do mais velho. E o saco que nós acharmos, o copo de prata do nosso Senhor, nós vamos ficar com esse que pegou o copo de prata. Ele sim vai voltar para ser escravo. Todos os outros poderão seguir viagem. Oh, naquele momento, os irmãos de José tremeram, ficaram muito assustados. Crianças, eles estavam lembrando de quê? Do seu pecado, não é? Eles lembravam de tanto mal que eles fizeram a José. Eles não podiam esquecer a sujeira que eles tinham feito com José há tanto tempo passado. E então eles questionavam entre si, dizendo: mas só pode ser castigo uma coisa dessas? Deve ser ainda que Deus está nos castigando. Eles não podiam entender por que tudo aquilo. Mas a Bíblia diz: sabei que o vosso pecado vos há de achar. Ó crianças,
Quando nós fazemos coisas erradas, o nosso Deus se entristece. A palavra de Deus diz que o pecado traz tristeza ao coração. O pecado nos separa de Deus e o salário do pecado é a morte. Separação de Deus. Como aqueles homens estavam agora tão tristes, cheios de angústias. Oh, crianças, eles estavam realmente muito tristes, porque eles não sabiam nada que estava acontecendo, que José ia ainda se revelar para eles, não é? Então eles estavam recordando, lembrando do que fizeram, do pecado que cometeram tantos anos passados com o seu irmão. E então, a Bíblia diz que aqueles homens começaram a revistar os sacos, começando de Rubens, né? E foi Rubens, foi Judá, foi Simeão, foi Levi, Issacar, todos os irmãos de José que estavam ali. Eles foram do maior até chegou no menor. Não acharam em nenhum saco o copo. Mas crianças, quando eles chegaram no copo de Benjamim, no saco de Benjamim, encontraram o copo. Encontraram o copo lá no saco de Benjamim. E ali, crianças, Benjamim ficou assombrado. Ele disse, mas logo eu não fiz nada, eu não peguei esse copo não, meu senhor. E ele ficou ali falando, se defendendo, mas aqueles servos disseram, não queremos nem saber. Você agora vai voltar e vai ser escravo do meu senhor. Para sempre você vai ser escravo. Os outros podem seguir viagem, mas você vai voltar conosco. E os irmãos de José disseram, não, todos nós vamos voltar para o Egito, todos nós vamos voltar, não podemos deixar Benjamim sozinho, porque sabemos que ele não fez uma coisa dessas, isso só pode ser castigo. E eles voltaram tão nervosos, tão preocupados, voltaram todos ali muito tristes com os servos. Quando eles chegaram lá, na casa de José, José já estava esperando. E quando eles chegaram ali, José, crianças, outra vez, né? Chegou pertinho deles e eles desceram dos seus animais e todos eles se ajoelharam, se inclinaram diante de José, dizendo, nós somos inocentes, não fizemos isso, Senhor, acredite. E choraram e disseram que não fizeram aquilo, se inclinando. Crianças, quando eles se inclinaram assim, José lembrou. Novamente José lembrou do sonho que ele tivera tantos anos passados, não é? Além daquele feixe de trigo, se inclinando diante do feixe de trigo dele, agora ele estava se lembrando de quê? Do sonho que ele teve com o sol, a lua e 11 estrelas que se inclinavam diante dele. Ele estava lembrando os 11 e estava diante dele ali inclinados. Ah, José ficou muito triste, crianças, e a Bíblia diz que naquela hora José ficou tão emocionado, ele não suportou mais, era a hora dele relatar o que aconteceu. Então ele não teve mais forças para continuar, não é? Ali testando seus irmãos. Ele deu assim um nervoso bem grande e falou para os seus servos, saiam todos, saiam, me deixem sozinho aqui com eles. Todos os servos saíram e a Bíblia diz que quando todos os servos saíram ali, José, crianças, começou a chorar, mas ele chorava tão alto que lá no palácio o faraó estava escutando, o rei faraó estava escutando aquele choro e perguntando o que aconteceu. E os servos estavam dizendo, são os irmãos de José que vieram e ele agora se revelou para os seus irmãos. E ali ele estava chorando muito e dizendo, eu sou José, meus irmãos, eu sou José, vocês me venderam para o Egito, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para fazer como veio agora, que temos comida. Foi Deus que preparou tudo isso. E ele chorava tanto. Os irmãos não podiam acreditar. Quando viram que ele falando que ele era José, e ele chamando os irmãos para abraçar, para chegar pertinho, eles estavam tão assombrados, com medo, nem queria chegar perto do seu irmão José. Mas José insistia, eu sou José, sim, venham, eu sou José, vocês me venderam como escravo, venham aqui, eu quero abraçar vocês. E ali ele abraçou cada um dos seus irmãos, chorou bastante, abraçou muito Benjamim, e depois ele falou, vão,
Vão falar com meu pai que eu estou vivo, que eu estou aqui no Egito e eu quero que todos vocês venham morar aqui conosco. Eu vou preparar a melhor terra do Egito para que vocês venham morar. E vou mandar uma carruagem para buscar o nosso pai. E ali ele preparou tudo, crianças e aqueles irmãos de José. Tão emocionados, tão impressionados, saíram dali levando bastante comida, levando muitas bênçãos, não é? Aquela alegria de rever José, seu irmão. Oh, que alegria! E eles foram muito rápido até que chegaram lá em Canaã. E quando chegaram em Canaã, já foram falando para o pai, não é? Falando aquela grande notícia. Pai, pai, oh pai, o senhor nem sabe. José vive, pai, ele está vivo. Ele é o governador do Egito e ele mandou buscar o Senhor. Nós vamos todos morar lá no Egito agora. E Jacó não acreditava. Dizia, oh, meus filhos, isso não existe. José já morreu. E ele, não, pai, venha ver a carruagem que ele mandou para buscar o Senhor. E quando José chegou lá na porta, Jacó chegou lá na porta, que ele viu, né? Aquela carruagem tão bonita. E ele disse, oh, é verdade, basta, meu filho José ainda vive? Ah, irei encontrá-lo, irei revê-lo. E ali Jacó se preparou, os filhos, e ali crianças, 70 pessoas desceram para o Egito. Todos os irmãos de José, com as suas famílias, Jacó, os animais todos foram. E José já estava à espera. As crianças, quando eles chegaram lá no Egito, José estava esperando para sua família. E como foi bom. Ele foi lá encontrar, subiu naquela carruagem, abraçou tanto seu pai, abraçou os seus irmãos, o seu irmão Benjamim, como ele abraçou Benjamim, com tanta saudade, abraçou o seu pai, e a Bíblia diz que ele chorou tanto. Tanto ele chorou, como Jacó chorou também. Mas José chorou muito mais, abraçou o seu pai, e ele disse, meu pai, agora o senhor vai ficar aqui, vocês vão morar lá na terra de Gósen, uma terra boa, onde tem pasto para os animais, vocês vão ficar ali. E ali eles foram, crianças, e como Deus abençoou, deu um final feliz, porque José fez sempre a vontade de Deus. Ele sabia que Deus tinha o controle de tudo. E sabe, crianças, Jacó ainda viveu 17 anos depois que voltou para o Egito. Como foi tão bom ficar ali com seu filho José nos seus últimos dias, né? Nos seus últimos anos. Ele ficou ali perto do seu filho, que ele tanto amava. E como foi bom aquela comunhão. Jacó morreu em paz lá no Egito, mas junto com seu filho amado José, e Deus abençoando José grandemente. José prometeu ao seu pai que depois da sua morte, eles iam levar os restos mortais de Jacó para Canaã. E Deus abençoou muito a jornada de José, fez de José um grande homem de Deus e cumpriu a promessa que Deus havia feito a Abraão lá atrás. Deus, ele sempre cumpre a sua promessa. Nós sabemos, crianças, que dessa geração chegou o nosso Salvador, o Senhor Jesus, aquele que veio, né? Que deu sua vida lá na cruz, morrendo naquela cruz para nos salvar. A promessa de Deus foi cumprida. Tantas coisas aconteceram, tanto tempo passou, mas Deus cumpriu a sua promessa. Deus sempre cumpre sua promessa. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está conosco todos os dias e Deus está pronto para nos perdoar sempre. Só precisamos pedir perdão e Ele vai nos perdoar. Amém, crianças? Esta foi a nossa história de José. E agora vamos estudar outras lições, né? Daqui para frente. Tá certo, crianças? Mas fiquem lembrando, né? Dessa história tão linda e real. Porque é uma história verdadeira que aconteceu e está na palavra de Deus. Aproveitem, estude a Bíblia, pratiquem os versículos e fiquem firmes. Assim como José ficou firme e fiel, você também, que já entregou sua vida a Jesus, fica firme, fica fiel, confiando no Senhor, porque Ele vai dar vitória. Amém, crianças? Vamos cantar aquela música, A Vitória para Mim. A vitória para mim
mim, a vitória para mim. Pelo sangue do Cordeiro, a vitória para mim. Vencer, 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 vencer. Pelo sangue do Cordeiro, eu irei vencer. Graças a Deus. Deus abençoe. Uma boa semana. Vamos terminar orando. Oh, nosso Pai amado que estás nos céus, graças te damos por essa lição bíblica verdadeira que aconteceu mesmo, Senhor, sobre a vida de José. Ó Pai, agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor fez na vida de José e por tudo que o Senhor faz em nossas vidas, porque o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Abençoa, Pai, os nossos pequenos, guarda cada um deles do mal, Senhor. Abençoa-nos com essa semana, Pai, dá-nos uma boa semana e nos ajude, ó Deus. Dá-nos vitória, vitória contra o medo, vitória contra o pecado, Senhor, nos abençoe. Oramos em nome de Jesus, amém. Amém, crianças, e graças a Deus. Até logo pra você, a nossa aula já vai terminar. Vamos todos praticar o que ouvimos Deus aqui falar. O que ouvimos Deus aqui falar. Boa semana, meus amores. Até a próxima. Deus abençoe.